perigo que se referem é o suposto risco de as pessoas ouvirem sobre o perdão e caírem na libertinagem. É uma vez que meus pecados estão todos perdoados, né? Então agora eu posso fazer o que eu quiser, pastor, né? Eu posso ir, né? Já que a graça é assim, né? É uma libertinagem, né? Esta realmente é a questão, né? O ensino do perdão de Deus, né? Leva mais ou menos, né? A pessoa a pecar. O ensino do perdão total, né? A pessoa sente que tem mais liberdade para pecar. Então, quando você entende que foi perdoado completamente, sua reação é sair para pecar, né, à vontade, ou o amor de Deus te constrange de tal forma que o faz afastar ainda mais do pecado, né? Eu sou totalmente perdoado, então agora se eu estou perdoado mesmo, né, não vou mais para o inferno, então eu vou pecar à vontade. Ou você, quando você entende que você é totalmente perdoado, que Jesus morreu por você, você se sente tão constrangido que você vai sentir mais amor por Jesus. Vai querer se santificar mais, estar mais perto do Pai. Então, sabe, quando o seu pai te conta o quanto você é amado, você sai louco destruindo a casa, quebrando tudo, né? Ou seu coração se enche de ternura? Quando seu pai fala que você é muito amado. Fala para o seu irmão, teu pai te ama muito. E quando você sabe que você é amado, seu coração, você quer quebrar a casa? Já que meu pai me ama mesmo, vou quebrar tudo agora. Se eu quebrar a televisão, eu apanho? Não. Se eu jogar aqui, comer toda a comida aqui, estragar, eu apanho? Não. Então vou fazer isso? Ou você fala assim, não, eu sou tão amado, né? Eu vou arrumar mais essa televisão aqui, eu vou comprar mais comida aqui em casa, porque eu sou muito amado. Então esse é o ponto central, né? Os religiosos acreditam que o medo, né, da ira, do inferno, faz a pessoa ficar mais santa. Que o medo do inferno é que produz crentes verdadeiros. É por isso que pregam-se muito, né, que você vai para o inferno, se você pecar, você vai para o inferno, se você se afastar, você é condenado, se você se desviar, você vai para o inferno. É tudo inferno, inferno, inferno. E a vida da pessoa vira um inferno mesmo, né? Então, sabe, ele pensa que o religioso acredita que o medo da ira e do inferno produz crentes verdadeiros. Loucamente dizem que o amor e a graça de Deus é algo trivial, sabe? Esse negócio de pregar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, é trivial, uma coisa bem frívola, né? Dizem que essa mensagem é desequilibrada. Por quê? Porque falam, né, apenas da graça, né? Então, sabe, irmãos, a graça ela não pode andar sozinha, eles falam. A graça é perigosa andar sozinha, só na graça. Então, sabe, porque Deus não é apenas gracioso, Ele é justo. Quando eu era da igreja, né, bem legalista, aí os hinos que cantavam, né, pecadores de rosa, pegue o espinho também. Pegue que Deus é amor, mas é justiça também, né? Então é sempre a justiça de Deus, a ira de Deus, né? Se você fizer qualquer coisa, vai vir a ira, né? Então você tem que pregar, né, espinho também, né? Mas a graça de Deus, sabe, contradiz a sua justiça, né? Quero dizer que a graça de Deus é maravilhosa, e se você entendê-la apenas como um ticket para entrar no céu, ou como um perdão disponível para quando você pecar, de fato essas questões todas fariam sentido. No entanto, essa não é o ensino bíblico. A graça de Deus vai muito além. Ela nos perdoa, e ao nos perdoar, faz de nós o quê? Novas criaturas. Eu tenho falado aqui, nós temos ensinado aqui, que você é abençoado, amém? E se você não dizimar, você é amaldiçoado? Você é abençoado. Será que eu sou dizimista? E quando Deus olhar assim, vai assim, eu vou abençoar o Ali porque ele é dizimista, mas não vou abençoar o Paulo porque esse mês ele não dizimou. Será que o céu é assim? Será que essa mensagem tem pregado aí, que você tem que, né, Malaquias 3, né, roubará o homem a Deus, você é ladrão que está roubando a Deus? Será que alguém pode roubar a Deus? Que contexto está dizendo Malaquias 3? Será que Deus, ao abençoar, ao te curar, vai ver se você merece ser curado porque você é dizimista ou não? Não. Será que Deus vai fechar as portas para você se você não dizimar? Não. Deus vai te abençoar se você não dizimar? Deus é um Deus abençoador, ou seja, Deus não te amaldiçoa por você não dizimar. Amém? Mas então por que você dizima? Por que nós dizimamos? Porque nós somos consternados, constrangidos por esse amor, nós somos tão abençoados que o mínimo que eu posso fazer é dar na casa de Deus. Por quê? Porque eu sou muito abençoado. Eu não dou o dízimo para
Deus me abençoar. Eu dou o dízimo porque eu sou abençoado. Você entende isso? Por quê? Porque eu não dou o dízimo e depois eu vou trabalhar. Não, eu trabalho, eu recebo e depois eu devolvo o dízimo. Eu não dou o dízimo, eu devolvo para Deus. 10% e 90%, Deus me prospera. Hoje dei aula sobre isso, sempre é a aula que eu dou, que o Paulo falou, né? Que, mas o dízimo, agora que nós estamos na graça, né? Nós não precisamos dizimar. Bom, Abraão, ele dizimou a Melquisedeque. Né? Jacó, em Gênesis 48, dizimou. Jacó, neto de Abraão, veio 100 anos depois de Abraão. E as pessoas falam que dízimo é lei. Não. Antes da lei, nem era graça, era vida. E a lei veio quando? Abraão veio, conquistou Canaã, depois Jacó veio ali e foi para Canaã, depois veio fome na terra. José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas venderam para o Egito. Chegou no Egito, na casa de Potifar, ele foi lá, ele era um maitre lá, né? Ele era eu falei hoje sobre isso, né? Que toma conta da casa, mordomo ali, né? Depois a mulher de Potifar quis coabitar com ele não quis, pegou a roupa dele, ele foi preso. Ao ser preso na cadeia, foi abençoado. Foi o segundo rei lá do Egito, né? E abençoou todo o Egito. Veio fome, 7 anos de fome, 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de fome. Quando veio fome, seu pai ficou sabendo que estava vivo, né? E desceu com 70 famílias para o Egito. E ali eles ficaram no Egito, mas o faraó e José morreram. E depois veio outro faraó que não conhecia José e pôs todos os hebreus, né, como escravos. Aí eles ficaram, de Abraão até Jacó, que era neto de Abraão, passaram 100 anos. E Abraão já era dizimista. Depois eles ficaram 400 anos no Egito. Ali, irmãos, 400 anos no Egito, já é mais 100 anos de Jacó, é 500 anos de Abraão até Moisés, Êxodo 3 na libertação. Quando o povo é liberto, veio a lei. Aí começou a lei, mas a lei não fala de dízimo, porque 500 anos antes Abraão já era dizimista. Então o dízimo não tem nada a ver com a lei. Por que dizima? Porque ele era abençoado. A Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão, que é hoje a ceia, né? Pão e vinho, que é a ceia, a Abraão. E Abraão deu o dízimo. Entendeu? Por quê? Porque ele foi abençoado por Melquisedeque. Quando Quedorlaomer, o rei do Egito, lá de Sodoma e Gomorra, ele guerreou contra os reinos ali de Sodoma e Gomorra. Ele levou 4 reis presos e levou também Ló, sobrinho de Abraão. Abraão foi lá e resgatou Ló, com 380 homens. Quando o rei, que foi dominado, e pediu-lhe as vidas, e falou para Abraão, fique com todo o meu dinheiro e me dê as vidas, que é uma figura do diabo, sempre que as vidas, Abraão falou assim, eu não quero nada que é seu. Para você não falar, enriqueci Abraão. Para não falar que você me enriqueceu. Mas, Abraão não pegou nenhuma oferta dele, mas Abraão deu uma oferta para Deus. Sabe, tempo de política, essas coisas aí, é muito chato, é muito ruim, eu já falei isso. Alguém chega aqui, de repente, em tempo de política, e fala assim, o que você precisa, pastor? Aí chega para o pastor e fala assim, tem pastor que fala assim, eu preciso de 1000 blocos, preciso de cadeira e tal, e tal. E a pessoa vem até mim, a gente está aqui bem na humildade, e fala assim, o que você precisa? Eu falei, não, eu preciso não, o que vocês precisam? Que a gente está aqui para ajudar. Quando estava no Badra, a gente serviu 200 famílias por mais de 2 anos com comida, toda semana. A gente ajudou a mãe lá com leite e pão, crianças, a nossa igreja lá do Badra. Então a gente sempre, porque sabe o que acontece? Deus nos abençoa tanto, Deus nos prospera tanto, que a gente sempre tem para dar, amém? Sempre tem para dar. E vamos dar mais ainda, amém? Então, queridos, voltando aqui, eu quero dizer que a graça de Deus é maravilhosa. Eu sei entendê-la apenas como um ticket para entrar no céu, né? Ou como perdão disponível para quando você pecar, né? Isso não faria sentido. Mas toda vez que o homem pecador crê de coração no perdão total dos seus pecados e confessa com a sua boca, naquele momento, o que acontece? Ele nasce de novo. O que diz Romanos capítulo 10, versículo 9? Diz assim,
que com o coração você crê. E com a boca você confessa. Para a salvação. Amém? Para salvação. E nesse momento que você confessou a Jesus, você nasceu de novo. Você não pagou nada por isso. Porque você é abençoado. Amém? Então, eu quero te dizer que a bênção de Deus, ela sempre vai estar disponível para você. Sempre. Então, toda vez que o homem crê no coração, né, ele recebe o quê? Um novo coração. E esse é o equilíbrio da graça. Né? A graça não é para ímpio. A graça é para quem é filho. Você é filho de Deus? Então, mas quando você recebe o amor de Deus, da graça, você não anseia por pecar mais. Sabe? Mas você anseia mais pela graça de Deus. Irmão, você está no ambiente como nós estamos aqui. Né? Ou no ambiente de encontro com Deus. Aí ali nós estamos inseridos, recebendo palavra, recebendo favor, ministrando louvor. Você quer mais ainda de Deus ou você quer pecar nesse ambiente? Mais de Deus. Porque você recebeu de Deus. E quando você recebe de Deus, você quer mais de Deus. Como que eu vou ter mais de Deus, eu vou querer agora pecar? Ah, eu estou cheio de Deus aqui e tal, e eu vou sair ali, então agora eu vou pecar. Não. Você quer estar com pessoas que têm mais de Deus. Você quer ouvir mais de Deus. Então, a graça não é para ímpio. Né? A graça de Deus, né, que inicialmente nos salva, primeiro a graça nos salva, depois ela nos educa. Por quê? Porque agora você tem a mente de Cristo. Você tem a mente renovada. E agora ela te educa. Então recebemos um novo coração. E esse novo coração é pré-programado por Deus. O que diz Jeremias? Jeremias diz assim, olha, eu te darei um novo coração, não escrito com tábuas, não pedra, mas um coração de carne. E nesse coração eu colocarei a minha lei no seu coração. E qual é a lei do coração? É a lei do Espírito, e não a lei de Moisés. A lei do Espírito. Então a vontade de Deus é que vivamos no presente de uma forma justa e piedosa. Essa é a vontade de Deus. Eu quero viver justo e piedosamente. Né? Que possamos renegar as paixões mundanas. Né? Isso acontece quando a graça nos educa. A graça nos salvou. Né? E agora ela nos educa. Então não existe essa história de que a graça leva ao pecado. E que os pregadores da graça são pessoas devassas. Uma vida oculta, cheia de pecados. Irmão, eu estou na igreja, sou crente há mais de 25 anos. Né? Sou pastor só no Badra há 20 anos. Entendeu? E eu não vivo uma vida devassa. Eu não vivo uma vida assim, que oculta de vocês. Entendeu? Tanto que minha esposa falou assim, ó, você pode ir lá para a Europa, fica um ano lá, até a nossa filha casar, volta. Por quê? Confiança. Eu não fico vigiando ela não fica me vigiando, porque nós temos um coração, que é o coração de Cristo. É o coração da nova aliança. É o coração de Deus. É o coração de Deus. Olha aqui para mim, Rafa. Então, queridos, o que nós temos que ter hoje, nesse novo coração, é que nós não andamos agora com medo ou com alguma coisa para nos vigiar, ou eu com medo de eu pecar e receber uma punição. Ou Deus, né, um Deus zangado, um Deus iracundo que está ali, né, toda hora em cima de mim. Agora, eu recebi um novo coração, eu tenho entendimento e eu recebi a graça. Então eu não tenho uma vida devassa, eu não tenho uma vida de pecado, eu não tenho duas vidas, eu não sou uma pessoa aqui, outra pessoa em casa, porque tem pessoa aqui na igreja, é uma bênção. Pai do seu irmão, pai do seu irmão, chega em casa e quer quebrar tudo. Quer bater no marido, na esposa. E aqui é glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, eu preciso de você, querido irmão, e chega lá na casa, vai aqui, preciso de você não, vai para lá. Coisa ruim. Porque ele não recebeu um novo coração. Vive de aparência. E se tem uma vida que parece que é santificada, é porque tem medo do quê? De receber algo mal de Deus. Tem medo de receber, sabe, um castigo dos céus. Mas não estamos aqui para receber um castigo dos céus. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós já fomos resgatados, regenerados. Eu não estou na igreja, sabe? Com medo de ir para o inferno. Eu estou na igreja porque eu amo Deus. Amém?
Você não pode ser salvo só por medo do inferno. Quando não conhecia Deus, eu tinha medo do inferno. Mas eu me converti. E aí, ao me converter, eu entendia antigamente que eu tinha que me converter, mas aí, além de converter, eu tinha que ter os protocolos e os padrões de um crente. E isso me levava a não viver uma vida tranquila de um salvo. De um salvo. Então, acontece. Eu, por ter essa compreensão antigamente, que eu tinha que fazer por merecer, que eu tinha que andar naquele jeito, né? Eu andava um evangelho com medo de qualquer hora eu fazer alguma coisa e eu pecar, e se eu pecar, Deus vai me fulminar, e eu tinha que tentar algo, e chegar assim, perto daquela bênção que eu queria, e eu tinha que me vigiar bem para não pecar. Sabe, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Coloca para mim, Romanos capítulo 11, versículo 17. Eu quero falar uma coisa para vocês. Salmo 51, Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos em pecado. Então, você é um pecadeiro. Fala para o seu irmão, você é um pecadeiro. O que é pecadeiro? É um pé de pecado. Você nasceu, você foi plantado em pecado. Entendeu? Não tem mais como, você é coisa ruim. Eu sou coisa ruim. Olha o que Paulo diz, em mim não há bem nenhum. Amém? Em mim não há bem? Da pessoa Ari. A pessoa Suzana, não há bem nenhum. Por quê? Né? Porque nós somos ramos ruins. Mas olha só que o apóstolo Paulo diz, e se algum dos ramos forem quebrados, falando do homem, se algum dos ramos forem quebrados, ele está vendo o entendimento desde o versículo 1, então sendo oliveira brava, olhe para cá para mim, ó. Nós fomos criados em pecado, na pessoa de Adão, amém? Então vamos dizer que nós somos uma árvore. Desde sempre, nós somos uma árvore de pecado. Então, essa árvore chama pecadeiro. Amém? Vamos dar o nome para essa árvore. Que somos eu e você, na pessoa de Adão. Só que veio o segundo Adão, que é Jesus. Amém? E ele é quem? A oliveira verdadeira. Mas nós somos o quê? Oliveira brava. Oliveira brava é oliveira ruim. E Jesus é a oliveira verdadeira. E nós fomos enxertados no lugar deles e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Jesus, ele veio em santidade. Os judeus, está falando dos judeus aqui, eles eram da oliveira de Jesus. Só que eles negaram, eles não quiseram saber de Jesus. Eles foram arrancados. E nós, gentios, no lugar deles, nós fomos enxertados. Nós éramos oliveira brava, e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Vamos dizer que você é um pé de limão. Pecadeiro. E com um pé de limão, você foi tirado da árvore e você foi enxertado, esse galho de limão que é você e eu, amargo, numa oliveira verdadeira. Na oliveira que é Jesus. Jesus é amável, amém? Jesus é doce, amém? Mas nós somos limão. Nossa natureza é ruim. Mas agora nós fomos enxertados na oliveira que é Jesus, e agora nós recebemos o quê? A seiva. O que é a seiva? É o que nutre todos os galhos, que nutre toda a árvore. E aqui Paulo diz que nós agora fomos feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Agora, o que acontece? Eu, como pecador, eu estou em Cristo Jesus agora, na raiz de Jesus. Então, a Bíblia diz, tal qual ele é, o quê? Nós somos nesse. Como nós somos agora? A nossa natureza é limão. Mas agora nós estamos enxertados na árvore que é Jesus. Recebemos a seiva de Jesus. Estamos na raiz de Jesus. Jesus é a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Então agora, irmãos, não depende mais de mim, depende da árvore e da raiz. Não depende mais de mim. Mesmo eu sendo mau, mesmo eu sendo um pecadeiro, agora a minha natureza é a árvore que é Jesus. Coloca no versículo 18. Versículo 18. Não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti.
Não se glorie. Amém? Não fique se gloriando, que eu sou bom demais também. Não se glorie, não. Simplesmente receba. Amém? Não se glorie. Não pense que você é melhor que outros também, não. É que outros irmãos ainda não receberam revelação. Não sou melhor que ninguém, mas estamos. Mas não é eu que sustento a raiz agora. Não é o que eu faço que vai dar alguma coisa para a igreja. É a raiz que me sustenta. Não é eu que controlo. Deixo me conduzir por Jesus. Amém? E aí o quê? Eu descanso. Eu não tenho mais conflito comigo mesmo. Você viu lá o Chico Chicó? Eu estou rico, eu estou pobre. Eu estou rico, eu estou pobre. Irmão, será que no céu tem... Eu já falei isso aí na célula. Será que no céu tem uma lousa grande? Aí você se converteu. E aí seu nome é escrito no livro? Mas aí, por algum infortúnio, você deu uma desviada. Aí o anjo do apagador vai lá e apaga o seu nome. Mas aí você voltou para Jesus de novo. Aí seu nome é escrito no livro da vida. Mas vem o final de ano, novembro, dezembro, sua empresa vai fazer uma festa e tal, e você vai lá e você desvia de novo. Aí ele apaga o seu nome. Não, irmãos. Uma vez que você é filho, você nunca mais pode deixar de ser filho. Romanos 1,12 diz, por todo aquele que conheceu a Jesus, deu poder de ser feito filho de Deus. Então seus filhos são bonzinhos? Então seus filhos tá sempre legalzinho com você? Mas e a mãe daquele traficante? Mas e o pai daquele assassino? Será que ele deixa de ser filho ou deixa de ser pai do assassino? Continua sendo pai do assassino. Mas aí o assassino vai e se converte. Agora o filho é legal. Agora o assassino virou crente, como muitos fazem. Não, agora é meu filho. Não, irmão, filho é filho. Seja pastor, seja assassino, seja o que for. Nunca deixe de ser filho. Você tem que entender isso. Por quê? Porque eu não estou na casa do meu pai, eu não estou na igreja, porque eu estou com medo de inferno. Eu não quero que você venha aqui com medo de ir para o inferno, eu quero que você venha aqui e você se sente bem na casa do seu pai. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do papai. Vamos à casa do... Porque mais vale 1000 dias na sua presença do que 1000 fora dele. Um dia na sua presença do que 1000 fora deles. Irmãos, eu já curti todas as festas, já fui para carnaval, para samba, para tudo e tal. Mas a minha alegria, irmão, quando eu saía daquilo lá, eu saía frustrado, eu saía, sabe, depressivo e tal. Mas quando eu saio de um culto, de uma célula, de um encontro, de uma conferência, irmão, vou trabalhar segunda-feira cheio do fogo, cheio do poder de Deus. Eu posso ouvir um amém aí, aleluia? Amém. Você está aleluiado? Aleluia. Então, põe para mim Lucas capítulo 7, versículo 47. Por isso te digo, perdoado são os seus pecados, porque muito amou, a muito perdoou. Eu quero falar uma coisa para você. Alguns ficam nervosos com a mensagem do perdão total, achando que ela é perigosa e vai levar as pessoas ao pecado. Entretanto, lá em Lucas, que eu acabei de ler, Jesus disse que quando uma pessoa é muito perdoada, ela ama mais. Quem é muito perdoado, é muito... Quando Jesus... levaram uma mulher lá para Jesus. E a pessoa chega para Jesus, agora Jesus está lá escrevendo na areia lá, em frente do templo. Ela leva a mulher pegar adultério. Interessante, só a mulher foi pegar adultério, né? Então adulterou sozinha. Cadê o homem que adulterou com ela? Não foi pego. Porque mulher é confusão em Israel, né? Só mulher. E aí, chega lá para aquela mulher, irmãos, está para ser apedrejada. Olha, se você nunca viu um apedrejamento, nunca queira ver. A pessoa se tanto levando pedras, aquelas pedras assim na cabeça, no corpo, até morrer. E aquela mulher está ali indo para... Aquela mulher está indo para o seu sepultamento. Irmãos, uma coisa é você morrer... Vamos dizer que a pessoa está lá na coisa de morte lá. É um condenado à morte. E aí, uma coisa é ele morrer com uma injeção letal. Outra coisa é ele morrer levando choque. Terrível. A injeçãozinha vai dormir, morreu. Agora, só em o cara pensar que vai levar choque, ou só em pensar que vai levar pedrada até morrer, é que a mulher está indo assim.
ela sabia que nunca ninguém salvou ela dessa situação. O que acontece é que ela chega diante do Senhor. E aí eles falam assim, ó, é o seguinte, vamos pegar Jesus. Se ele mandar apedrejá-la, cadê o amor que ele prega? Se ele libertá-la, vamos condená-lo, vamos cair de pau nele. Aí fala para o Senhor, essa mulher foi pegar adultério. Jesus fala assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aquelas pessoas que estavam ali, muitos deles eram sacerdotes. Os outros eram discípulos deles. Um sabia da vida do outro. Sabia os pecados que eles cometiam. Ninguém ousou tacar a pedra naquela mulher. Aí fica só a mulher e Jesus. Jesus continua conversando. Ali, todo mundo vai embora. Aí a mulher olha para Jesus, Jesus olha para a mulher. Perdoa estão seus pecados. Vá e não peques mais. Irmãos, pensa bem essa mulher. Essa mulher que estava para morrer. Essa mulher que cometeu sim suas falhas, seus pecados. Só que aquela mulher foi tão perdoada. Quando tu encontrasse Jesus daqui para frente, como é que ia ser a atitude dela? Ia querer abraçar. Ia querer beijar. Quem assiste o The Chosen, vê aquela mulher lá no tanque lá, aquela mulher samaritana, toda hora a mulher queria ver Jesus na casa dela, estava indo falar de Jesus para todo mundo. Por quê? Porque foi perdoado. E agora aquela mulher que foi perdoada, Jesus falou assim, vai, não peques mais. Eu tenho certeza que aquela mulher nunca mais quis voltar ao pecado. Mas não é porque Jesus está, eu estou de olho em você, hein? Estou de olho em você, hein? Você pecar, ó, tá, varão? O manto, ó. Parece que as pessoas têm prazer em ver o pecado da pessoa. Olha lá, pecou, caiu. Olha lá, eu sabia que ia cair. Eu não sei de nada, eu só quero saber de quem está comigo para desfrutar das bênçãos de Deus. E se pecou? Perdão. Mas a Bíblia diz para aquela outra mulher que Jesus falou assim, pois te digo que os teus pecados, teus muitos pecados, eles são perdoados. Por quê? Muito amor. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Irmão, eu quero falar para você uma coisa. Quem é muito perdoado, ama mais. Eu acho que eu era tão pecador, que eu amo muito Jesus. E eu fui muito perdoado. E por eu ser muito perdoado, mais eu amo Jesus. Eu não amo Jesus agora, irmãos, porque se eu não amar, não vou para o inferno, não. Eu amo Jesus porque eu amo estar no Senhor. Eu amo estar na casa de Deus porque eu fui muito perdoado. E quanto você mais recebe o perdão, você sabe disso, mais você ama. E quanto mais você ama, mais você quer estar na presença dEle. Amém? Agora eu quero falar para você uma coisa. Os seus pecados, pode colocar o segundo ponto. Eles foram perdoados. Você crê que Jesus perdoou seus pecados? Você crê? Você crê, Bia, que Jesus perdoou seus pecados? Você crê que Jesus perdoou seu pecado ontem? Onde se converteu? Não, ele perdoou seus pecados há 2000 anos. Ou seja, os pecados que Jesus ele me perdoou foi há 2000 anos, foi no passado. O meu neto vai se converter daqui a 12 anos, vamos dizer, 10 anos, daqui a 7 anos. E quando ele se converter, no futuro, Jesus já perdoou os pecados dele. Não precisa Jesus morrer todo ano para perdoar o pecado daquele ano. Então, os meus e os seus pecados, diga passado. Repita comigo, os meus pecados. Passado. Não, o meu pecado. Passado, presente e futuro já foram todos perdoados. Todos. Futuro também? Isso é guerra para quem não entende a graça. No futuro, se eu pecar, lá no futuro já estão perdoados, já porque Jesus morreu há 2000 anos atrás. Por todos, daqui a 100 anos, quem se converter daqui a 100 anos, vai ser perdoado, sim ou não? Mas Jesus já perdoou lá atrás. Então não tem como eu ser perdoado todo dia, porque os meus pecados já foram perdoados há 2000 anos. Então, queridos, sabe, na cruz foram perdoados, passado, presente e futuro. Certa vez um jovem ouvindo isso, concluiu que agora poderia viver no pecado e nada aconteceria com ele.
Na sua igreja ele passou a pregar sobre a graça? É. Quer dizer que você é salvo para sempre? É, crente falando. Faz assim, crente. Então eu vou para lá, porque quer dizer que lá está tudo certo, é tudo assim fácil? É. Então depois eu posso ir para o carnaval, eu posso fazer? Pode. Sempre pode. Pode. Agora, esse jovem, ele falou assim, agora eu posso fazer pecar e não acontece nada comigo ou com essas pessoas? Não. Porque, sabe, me preocupar corretamente se Deus já garantiu o perdão, ele estava falando, né? Para que eu posso fazer o que é errado, até mesmo no futuro? Pode. Porque me santificar se eu tenho seguro contra o inferno, dizia ele. Então, para quê, né? Para que me preocupar? Para que me preocupar que a graça me dá um seguro contra o inferno, ele dizia. Então, na mente daquele jovem, o medo do inferno era a única coisa que poderia impedir alguém de viver, sabe, eu vou dizer uma palavra aqui, charfundado no pecado. O medo do inferno era a única coisa que impedia ele de pecar. É o medo do inferno. Então tem pessoas que estão, às vezes, não pecando ou vivendo a vida de crente, só com medo do inferno. E não vivendo a vida de crente porque ama a presença. Não porque seus pecados já foram perdoados. Não porque ele ama a mensagem da cruz. Quando eu me converti, eu cantava o hino da harpa, assim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, né? Levarei eu também minha cruz. Né? Então, eu amo, e você deve amar o quê? A mensagem da cruz. E qual é a mensagem da cruz? Consumado está. Jesus já pagou tudo. Então, na mente daquele jovem, o medo do inferno era a única coisa que poderia impedir alguém de viver chafurdado no pecado. O que mais o deixava irritado é de não haver mensagem da graça nenhuma, na mensagem da graça, ele ficava irritado porque não havia nenhuma ameaça. Porque o bom mesmo é aquela pregação, o bom mesmo é aquela igreja, o bom mesmo é aquele pregador, pastor que ameaça a pessoa. Ou você é assim, ou você anda em santidade mesmo, Porque depende da pessoa na mente de alguns. O ser salvo ou não, mas não depende de nós, depende daquele que é santo, que é Jesus. Então, depois de fazer essa afirmação bombástica, né, em Romanos 5,20, Paulo faz a pergunta. E Paulo, em Romanos 5,20, olha o que Paulo diz em Romanos 5,20. Aonde abundou o pecado, onde o pecado foi muito, abundou a graça. Então, onde há muito pecado, tinha que ter mais graça para arrependimento. Então, sabe, a pessoa... Sabe, um dia eu estava pregando, né? A pessoa sempre pergunta, né? A pessoa fala assim, é muito fácil ser crente. A pessoa rouba, a pessoa faz isso, faz aquilo. Depois, a pessoa vai lá para a igreja, aceita Jesus e é perdoado. Ou se realmente se arrepender... Se está realmente, assim é fácil, então. Se é que é fácil, então faça. Um dia eu estava pregando na FEBEM, né? Eu ia lá na FEBEM, toda quinta-feira, pregar. E aí o pessoal estava lá, os jovens. Aí eu falei assim, eu tenho uma boa nova para vocês. Ninguém queria ouvir o evangelho. Todo mundo com raiva. Aí eu falei assim, sabe qual foi a primeira pessoa para ir para o céu? Um ladrão. Um ladrão. Estava lá direito de Jesus. O que ele fez? Nada. Simplesmente ele falou para o outro da esquerda. O nome dele era Dimas. Por que você está falando mal desse senhor? Ele não fez nada contra nós. Nós sim fizemos. Ele não fez nada para estar aqui. E ele falou para Jesus, mestre, lembra-te de mim quando estiver no seu reino? Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Quando eu falei isso, o pessoal da FEBEM, E aí nós cantamos, me dá o renovo, Senhor, vai no bar novo. Fazendo samba lá e todo mundo, e entregar a vida a Jesus. A primeira pessoa que foi para o céu foi o ladrão. Se batizou? Não. Tem que se batizar? Tem. Mas não teve tempo. Foi para o céu. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, queridos, e Paulo falou isso, aí ele vai agora em Romanos capítulo 6, versículo 1,
Diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Porque quando Paulo falou assim, onde já mudou o pecado, supera mudou a graça, a pessoa fala assim, então eu vou pecar mais para que a graça seja grande na minha vida? Aí Paulo, ele faz a pergunta, agora ele faz a resposta. Põe para mim aí, faz favor. Romanos capítulo 6, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Você que quer andar na... Quantos quer andar na graça aí? Quantos quer graça de Deus? Então eu vou pecar mais, porque onde mudou o pecado, supera mudou a graça. Agora eu vou pecar mais para que a graça seja... Eu vou pecar mais para que a graça seja abundante? Paulo mesmo responde, põe aí, fazendo um favor, Romanos, capítulo 6, versículo 1. Depois 2 e 3. Então eu vou falar aqui, olha o que Paulo diz, permanecemos no pecado para que a graça abunde? Ele pergunta, e ele responde, versículo 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda? Nele. Se você ouve pregação por aí sobre pecado? Você ouve pregação por aí sobre inferno? Você ouve pregação por aí sobre salvação? Não. Você ouve pregação sobre prosperidade, que você é isso, aquilo. Não, você tem que... Você ouve pregação sobre arrebatamento? Sobre apocalipse? Estou falando hoje sobre pecado. E Paulo fala assim, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado. Vê se seu irmão aí tem cara de morto para o pecado. Irmãos, olhe para mim. Quando você entregou sua vida a Jesus, você foi crucificado com Ele, com Cristo. Você foi crucificado. Quando você foi batizado, você desceu à sepultura com Ele. Quando você levantou das águas, assim como Jesus ao terceiro dia ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Você está morto com Cristo. E você que morreu, como vai pecar? Tem algum defunto pecador? Tem algum defunto que vai sair da catatumba lá? Você morreu e quando você é morto não tem mais como pecar. Como vou pecar uma vez que eu morri para o pecado? Eu morri em Cristo, eu morri para o pecado. Como vou viver ainda nele? Eu morri para o pecado. Por quê? Porque agora o que eu faço não sou mais eu, é Cristo que faz. Por quê? Eu estou enxertado nele. Eu sou um pecadeiro, a minha natureza é pecaminosa, mas eu estou em Cristo. E agora eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho uma nova natureza. Olha o versículo 3. Olha o versículo 3 aqui, ó. Ou não sabeis que todos quando foram batizados em Jesus, vão ter batismo dia 2, amém? Amém. Dia 2. Foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte. Quando foram batizados em Cristo, foram batizados na morte dele. Então você está morto para o pecado, amém? Amém. Você está morto para o pecado. Agora eu estou morto para o pecado. Como eu vou viver no pecado se eu estou morto para o pecado? Sabe por que eu estou morto? Porque o pecado não é prazeroso para mim. E nem para você mais. Não tem mais alegria. Ou não, sabe? O mais importante aqui são as razões que Paulo apresenta para que nós não permaneçamos mais no pecado. Ele não diz que não devemos pecar porque vamos perder a salvação. Ele não diz isso. Ele não diz que nós não devemos pecar porque Deus vai castigar com praga. Ele não diz isso. Ele não diz que nós vamos ser amaldiçoados. Ele não fala que nós pecamos, Deus está irado conosco. Tampouco que seremos excluídos da comunhão da igreja. Paulo não faz nenhuma ameaça. Ele apenas pergunta, como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Ele não fala, você está pecando, se você pecar, Deus vai te castigar. Se você pecar, vai vir doença sobre você. Se você pecar, Deus vai colocar você no leito. Não, ele não faz nenhuma ameaça, só fala, nós morremos por pecado. Vivamos isso. Morto não tem mais o que fazer. Então, a resposta dele é essa, nós morremos para o pecado. Fomos crucificados, sepultados, ressuscitados. E agora? Sou uma nova criatura. Então, eu sou uma nova criatura. Então, o que eu tenho que fazer é falar para o seu irmão, ande em novidade de vida. E qual é essa vida? É a vida de Jesus. Aleluia. É a vida da cruz, amém? Então, qual é o grande sinal que alguém nasceu de novo? Porque a minha pergunta não é isso. A minha pergunta é, tem crente na igreja? Minha pergunta é, pessoas que vêm para a igreja, eles vêm porque eles são crentes?
Ou vem porque tem medo de alguma coisa. Ou só vem porque quer uma porta de emprego. Ou só vem porque quer uma cura de enfermidade. Ou só vem porque quer alguma libertação. Ou só vem... Não. Buscai sim o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Mas eu não estou aqui essa noite porque Deus vai me dar alguma coisa. Eu estou aqui essa noite porque eu fui comprado. Eu sou dele. Não consigo viver sem ele. Porque dele e para ele são todas as coisas. Não podemos ter uma igreja que as pessoas têm medo de não conquistar, porque você já conquistou, você já é vencedor. Eu estou aqui porque eu sou um conquistador. Então, querido, sabe, o grande sinal é que se tem crente na igreja, porque o pecado não consegue mais ficar ali, sabe? O mal, né? O pecado não tem mais lugar dentro de quem nasceu de novo. Eu nasci de novo. Então, não estou dizendo que você não peca mais. Estamos sujeitos a pecados e tentações, mas não gostamos de viver assim. Antigamente, irmãos, quando a gente pecava, quando não era crente, a gente pecava e ziriguidum. Ia dormir. Agora você lê peca agora. Antigamente eu chegava, qual é o próximo dia que eu vou? Entendeu? O pecado não está nem aí. Agora, quando a gente peca, fica mal. Ninguém viu, ninguém sabe, mas aqui dentro, ó, alguma coisa está fora. Eu não tenho paz, eu não durmo direito. Eu tenho que falar com alguém, sabe? Eu tenho que... Entendeu? Então, agora, quem morreu por pecado, e de repente, Billy Graham disse que eu não posso impedir, estou falando que você não é problema. Não estou dizendo que você não vai pecar de novo. Billy Graham disse, eu não posso impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer ninho nela. Não pode fazer ninho, voar. Entendeu? Então, queridos, estamos sujeitos a pecados e tentações, mas não gostamos de viver assim. Então, antes, sabe, de você se converter, tudo você ficava magoado. Você não conseguia deixar a mágoa. Então agora é diferente. Você perdoa rapidinho. Porque não compensa guardar mágoa. Você quer perdoar rapidinho para você estar bem com você mesmo, com Deus. Não com outra pessoa. Você perdoa. Vou perdoar que é melhor. Por que você vai perdoar? Eu fui muito perdoado. Quem muito perdoou, muito amou. Então eu fui muito perdoado, então eu vou amar as pessoas. As pessoas que olham para mim assim, a Paula fala assim, o pastor é muito bobo, o pessoal pisa no pastor e tal. E as pessoas vêm para a igreja e o pastor abraça e tal. Como nada que fizesse comigo. Não fizeram nada para mim, ninguém não me deve nada, ninguém nunca fez nada. Por quê? Porque Jesus morreu por mim. Eu amo as pessoas. Então, sabe... Agora você perdoa. A mensagem da graça produz um milagre do novo nascimento, transformando as pessoas. Essa mensagem é poderosa para libertar o homem do pecado. O evangelho é o poder da salvação. Para quê? Para aquele que nele crê. Essa é a mensagem do evangelho. É o poder de Deus para aquele que nele crê. Eu fui morto em Cristo, e se tem em Cristo, sou uma nova criatura. Eu não amo mais o pecado. Não é porque ninguém fala para mim, não. Ó, você não vai pecar mais, o pastor pregou que não é para pecar. Não. É porque Cristo morreu por nós, você morreu com Ele. Segundo, a libertação do pecado. Números capítulo 5, versículo 1, põe para mim aí, por favor. Números capítulo 5, versículo 1. Diz o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial, isso na antiga aliança, no Antigo Testamento. Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial. Não podia ficar no arraial dos santos. Todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Números capítulo 5, versículo 1. Estou tendo paciência com a pessoa que está pondo aí os versículos que está aprendendo lá, tá, irmão? Tem paciência também. Está ali, está aprendendo. É uma bênção. Logo mais vai estar... Enquanto está aprendendo. Então, disse o Senhor a Moisés, ordena
E falou o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que sejam lançados fora do arraial, a todo leproso, a todo que padece fluxo, a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Então tinha que ser lançado. Vamos lançar fora da igreja todo leproso, todo que padece fluxo. Quem é o leproso? A lepra, na Bíblia fala sobre pecado. Aqui, o padecer fluxo é a pessoa que, de alguma forma, ele espelha alguma coisa do seu corpo. Um homem vai dormir e tem a poluição noturna. Você deve entender o que é isso. Está imundo. A mulher que tem o seu ciclo menstrual, naquele momento não pode entrar no arraial. E aqui tem contato com o morto. Você tocou em algum morto, você tem que ser expulso do arraial. Eu quero falar sobre 3 tipos de pecado. Tem o pecado, que é o pecado por omissão, que é o leproso. É quando não fazemos o certo. Eu quero fazer o que é errado. Esse é o pecado, que é o pecado do leproso. Por que a Bíblia fala que a lepra é pecado? Porque a lepra ela é no corpo. Porque a lepra ela começa, você pode esconder um pouco, mas depois ela se esparrama. Porque a lepra ela é contagiosa, ela contamina outras pessoas sem tocar. Por isso que ninguém queria estar perto de leproso. Então a Bíblia ela usa a lepra como um tipo de pecado. E dentro do arraial, ela não poderia ficar. Não poderia ficar. Mas, o segundo, que tinha que ser expulso do arraial, é aquele que tinha fluxo do corpo, né? O primeiro pecado é pecado por omissão, eu peco mesmo. O segundo pecado é o pecado por comissão, quando fazemos o que é errado. Que tem pessoas que pensam, porque ela não pecou assim, na atitude, mas não tem nenhum problema eu assistir, né, um site pornográfico. Não tem nenhum problema, né? Eu participar aí, né, de alguma coisa ilícita. Não tem problema, sabe? Está lá, não sou o que estou fazendo, mas isso é aquela pessoa que tem o seu fluxo, né? É aquele que você faz. É aquele tipo de pecado que você comete, né? Mas eu não estou pegando no meu corpo, né? Mas as coisas de fora estão entrando em você, né? Então, elas pensam que nada de errado de assistir certos programas de TV, filmes, shows. De fato, podemos estar, né, nessa contaminação. Assistir. O terceiro pecado que tem que ficar longe é o pecado de tocar em cadáver, né? É aquela pessoa, né, que está associada com outro pecador. Ele está pecando, não sou eu. Uma é você pecar, outra é você ver, e a outra é você ter associação com o pecado. Né? Então a pessoa está fazendo. Então, mas você está com ele? Você está caminhando com essa pessoa que você sabe que está com esse tipo de pecado? Você está caminhando com essa pessoa que você sabe que vai fazer o mal? Com quem você anda? Né? Com quem você convive? São pessoas do mal? É isso que está falando. É tocar em cadáver. É tocar na morte. É por associação. Eu me associo com pessoas ruins, então eu estou igual. Não, mas quem é ladrão, quem é problema é ele, não sou eu. Mas você está associado. Como que acontece aí quando mata um monte de pessoas, como é que chama? Chacina. Às vezes a pessoa não está nem mais, por causa de um, morre 8. Quer matar um, mas o cara chega, senta o dedo em todo mundo. Associação. Então, queridos, o que acontece? Esses 3 níveis de pecado. O primeiro pecado, isso aqui é na antiga aliança, agora na nova aliança. O primeiro pecado, quando Jesus desceu do monte, a primeira coisa que ele fez, tocou no leproso. E curou o leproso. Amém? Isso é perdão. O segundo, Jesus tocou na mulher do fluxo de sangue. A mulher tocou nele. Amém? E a mulher foi curada. E o terceiro é que Jesus ressuscitou muitos mortos. Ele tocou na esquife do caixão da filha da viúva de Naim. Sim ou não? Então Jesus resolveu na nova aliança toda a questão do pecado. Antigamente as pessoas não podiam tocar no pecado, mas as pessoas tocavam no pecado, o pecado tocava na pessoa, a pessoa era contaminada pelo pecado. Se Jesus ali, a pessoa não queria ser tocada por um leproso, porque a lepra passava nele. Mas Jesus não deixou o leproso tocar nele. Antes ele foi e tocou no leproso, e não a lepra do leproso passou para Jesus, mas a saúde de Jesus curou o leproso. Então é isso que acontece, que Jesus, sabe, ele toca em nós, não é mais nós, não tem nada a ver com a gente, é com ele. Ele toca em nós. Quando eu encontro a pessoa fala assim, não chega perto de mim, que eu estou com gripe e você vai ficar contagiado, vai ficar com gripe. Não, eu estou com saúde, eu vou te abraçar e você vai receber saúde. Eu não vou receber a gripe, mas você vai receber saúde.
Nessa pandemia aí, onde eu fui aí com a pastora Gabriela orando e abençoando pessoas, e muitos foram curados, ninguém morreu para a glória do Senhor. Na pandemia a gente sabe quem foi crente e quem não foi. Quem vive pela fé e quem não vive pela fé. Muitos falavam que estava pela fé, que eu sou crente, vamos aí, profetizar sobre fé. Não saiu dentro de casa para nada, nem para ir para o culto. Não podia ir para a igreja. Não podia ir para a cela. Mas pegava a van cheia, ia no mercado cheio, ia no banco para receber R$600, lotado. Agora no culto não pode. O culto era com um negocinho na testa, com cadeira separada, com máscara, com coisa, com roupa, tudo, mas para pegar 600, então, empurrava um ao outro. Tem fé para pegar 600, mas não tem fé para ir para a igreja. Eu peguei também, tá? E eu também. Bom. Isso. Engasguei. Foi rir do lobo mau. Isso significa que o Senhor nos liberta de todo tipo de pecado. Amém? Não há pecado tão terrível que Deus não possa perdoar. O problema das pessoas é que acham que o pecado dela é menor que o dos outros. E que a outra pessoa não tem direito de ser perdoada como ela foi. Porque ela é mais santinha, ela está mais perto de Deus. O outro está bem longe. Então não é justo ficar na mesma... Ah, irmão, quando chegar no céu nós vamos ter tanta surpresa. Vamos pensar que a pessoa foi para o inferno, ela está lá no céu mais santidade que a gente fala. Você aqui? Eu não quero ficar na mesma cidade que ela, Jesus. Eu vou chegar no céu e encontrar aquela pessoa. Oh, Deus! Ainda bem que Deus é bom, viu, irmãos? Porque a gente vai encontrar algumas pessoas no céu. Depois vai encontrar uns católicos, umas pessoas que pensavam que era aquele traficante lá. No último instante, ele te perturbou tanto, te roubou seu varal, roubou seu coisa. No último momento, aceite Jesus. Nem aceita, só levantou o dedo, foi salvo. Você está aqui essa noite? Então isso significa que todo crente já foi liberto do pecado. Por quê? Porque Jesus liberta todo tipo de pecado. Precisamos confessar mais a verdade, desfrutar mais da realidade do evangelho da graça. Amém? Então eu quero falar que nós somos libertos do pecado. Misericórdia, Jesus. Já dá 8 horas, não peguei nada. Então não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há dor que Ele não possa aliviar. Não há doença que Ele não possa curar. Então Ele está acima de tudo. Ele está acima das coisas. Ele tem todo o poder e toda a autoridade para fazer como Ele quer. Ele quer nos salvar, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos resgatar, Ele quer nos redimir, Ele quer nos restaurar. Então nós somos justificados. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso me basta. Só uma pizza agora para completar. Aleluia. Fala o seu irmão assim, ó. Não há dor. Bem forte. Não há dor. Quem não possa aliviar. Eu quero sair aqui hoje andando nas nuvens. Portanto, agora, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, todos nós precisamos estar constantemente conscientes da graça de Deus e não de pecado. Você fica pensando em pecado, fique consciente da graça e não de pecado. Não pensa mais em pecado, pensa no quanto você é abençoado, quanto você é favorecido, e você vai ser mais ainda, amém? Você vai ser mais ainda. Terceiro ponto, livre do poder do pecado. Mas eu não sou livre do poder do pecado, né? Então, para responder essa pergunta, você precisa saber o que é a força ou o poder do pecado. Sabe qual é a força do pecado? Já viu aquelas pessoas que falam assim? Agora eu entrei na lei dos crentes. Já viu aquelas pessoas que falam assim? Aqui a lei é séria nessa igreja. Já viu já? Já viu? Você tem cara assim, Paulinho, que você falava antigamente, viu? Aqui a lei é séria. Aqui não é igreja de porta larga, aqui é igreja de porta estreita. Aqui não é igreja de parede escura, não. Aqui a coisa é séria. Aqui é lei de Deus.
1 Coríntios 15, 56. 1 Coríntios 15, 56. Primeiro você tem que perguntar, onde está a força do pecado? Por que as pessoas pecam tão fortemente? Principalmente na igreja, às vezes. Por quê? Porque está lá em 1 Coríntios 15, 56. Vai entrar. Só isso aqui, ó. A força do pecado é a força do pecado é a Apóstolo Paulo. Quanto mais lei, mais eu peco. Eu estou na lei de Deus, eu estou na lei dos crentes, eu estou na lei da igreja. Não, você não está na lei nada. A lei de Moisés matava, mas a graça te livrou. Não estamos debaixo da lei nenhuma, estamos debaixo da graça. Não estamos debaixo do 10 mandamentos, não estamos debaixo de nada. Nós estamos debaixo da graça. Porque a lei é a força do pecado. Quanto mais lei, mais pecado. Você fala para a pessoa assim, vamos dançar? Vamos. Vamos glorificar? Vamos. Vamos brincar? Vamos. Vamos jogar bola? Vamos. Vamos glorificar? Vamos orar? Vamos. Agora você fala assim, não pisarás. Não tá. Aí a pessoa fala assim, por que eu não devo pisar? Vou pisar. Aí peca mais ainda. Vou pisar de novo, peca mais ainda. Por quê? Porque a lei está falando não faça. Antigamente, eu ia lá no Parque do Carmo. Bem antigamente. E lá eu andava e lá tinha a grama lá. Eu sempre passava na frente daquela grama, nunca entrei na grama. E estava aquela grama lá e tal, nunca ninguém entrou naquela grama. Aí colocaram uma placa, não sei porquê, proibido pisar. Todo mundo entrou na grama, porque estava escrito proibido pisar. Quanto mais se fala de pecado, que não pode pecar, mais a pessoa quer pecar. Porque o pecado é prazeroso. Mas não fala mais de pecado, fala da graça. Fala da bondade de Deus, fala da generosidade. Aí você vai ver só que o pecado vai perder toda a força. Então, sabe, você antigamente, você, como pecadeiro, você não estava ainda na oliveira verdadeira. Você não estava na raiz. Então você era casado com a lei. Presta atenção para me encerrar. Para me encerrar. Eu vou encerrar, hein? Então até meia-noite. É muita fé agora, né? Então, queridos, olhem para cá. Não deixa o Paulo desviar a sua atenção, não. Então, você era casado com o pecado. Amém? Você é casado com o pecado. Mas aí, veio o noivo, que chama Jesus. Ele morreu. Você morreu com? Você morreu com? Agora, fala para o seu marido Lei. Fala assim, Lei, eu era de você, mas está escrito. Não está escrito não. Não, mas eu vou falar. É bíblico. Até que a morte nos separe. Você morreu em Cristo. Então você agora morreu em Cristo, você separou da lei. Quando a lei vier até você, fala assim, até que a morte separe. E quando você morreu com Cristo, você está livre para casar com outro. Se eu morrer, a Gabriela está livre para casar com outro, sim ou não? Está livre ou não está? Eu sei que ela não vai querer, mas 3 meses. Está livre para casar com outro, sim ou não? Porque eu morri. Mas e eu vivo? Ela pode casar com outro? E se eu morrer? Agora você morreu para a lei, você morreu, o seu antigo marido era a lei. Agora você pode casar com outro, você já casou com outro. E o seu noivo chama Jesus. E além de ser um com ele, você está enxertado nele. Ele é a sua árvore, ele é a sua seiva, ele é a sua raiz. Agora, uma vez você entende tudo isso, para mim encerrar com você. O seu pecado, passado, presente e futuro, já foi perdoado. Eu quero dar uma coisa muito profunda para você hoje. Agora, você entender, você não vai conseguir praticá-la de uma hora para outra, mas vai mudar todo o seu entendimento.
Você crê que você foi perdoado? Para sempre? Vamos dizer que você vai orar. Você pecou. Primeiro que você vai falar, Senhor, me perdoa os meus pecados que eu cometi ontem, sim ou não? Alguns fazem. Mas uma vez que você foi perdoado, você não precisa mais pedir perdão. Outra coisa, você não precisa confessar pecado. Por que não precisa confessar? Só para encerrar mesmo. Por que você não precisa confessar? O que está escrito aqui? Primeiro eu quero falar para você uma coisa, que Jesus agora, ele não fala mais para você não pecar. Porque ele sabe que você não precisa mais isso. Ele só fala uma coisa. Vigiai e não entreis em tentação. Agora você tem que vigiar para não entrar em... A tentação não é pecado. Mas você não pode ter tentação. O Pai Nosso está no céu, santificado seja o seu nome. Mas livra-nos de toda tentação. Amém. Livra-nos do mal. Toda tentação. Então você tem que pedir para ser livre. Então, quando eu oro agora, e eu pequei, eu não peço perdão para o meu pecado, por quê? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, que Hebreus capítulo 10, versículo 16. Põe o versículo 17. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Porque diz assim, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e escreverei em seus entendimento, acrescenta. E jamais o Senhor se lembrará dos meus pecados e das minhas iniquidades. Todos os seus pecados e suas iniquidades, jamais o Senhor vai se lembrar. Você pode pecar o que você quiser, o Senhor não se lembra mais. Amém? A Bíblia é verdadeira. Agora, se ele não se lembra, você vai pedir, você vai confessar o quê? Se ele não se lembra. Como você vai confessar com a pessoa que não se lembra de uma coisa? Senhor, eu quero confessar que eu não lembro disso. Senhor, eu quero pedir perdão. Do quê? Eu não lembro. Você vai ser julgado, a igreja vai ser julgada pelo aquilo que ele cometeu. Mas quando for no dia do julgamento, ele vai abrir, ele não vai lembrar de nada. Essa é a essência da graça. Eu não preciso pedir perdão nas minhas orações. Então, como é que eu oro, pastor? Senhor, me ajuda a não cometer as coisas que eu não quero cometer. Porque eu sou fraco e vendido do pecado eu sou. Mas hoje estou em Cristo Jesus, seu Filho, que me perdoou o pecado. Fique de pé em nome de Jesus. Eu tinha mais 3 pontos para falar aqui. Mas rapidinho, não sei, 1 hora passou de palavra. Pensei que tinha pregado 15 minutos.